Mais de 10 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar grave, segundo o órgão. Em outras palavras, essa multidão, que inclui crianças, literalmente passa fome no Brasil. Mas como, afinal de contas, o mesmo país que alimenta boa parte do planeta tem ao mesmo tempo tantos milhões de famintos? Eu sou Ricardo Senra, sou repórter da BBC News Brasil aqui em Londres, e nesse vídeo eu explico 3 pontos-chave dessa triste contradição e também faço um raio-x da fome e da produção de alimentos no Brasil. Para isso eu conversei com alguns dos principais especialistas do país em temas como acesso à alimentação adequada e fome. Já já eu falo mais sobre eles. Mas vamos começar pelo raio-x da fome, com base na pesquisa de orçamentos familiares, a POF, do IBGE, divulgada no dia 17 de setembro e que se refere aos anos de 2017 e 2018. Ela identificou que o total de pessoas com alimentação em quantidade suficiente e satisfatória no Brasil é a mais baixa dos últimos 15 anos. Vale lembrar que isso tudo acontece pouco depois de o país finalmente sair do mapa da fome das Nações Unidas, uma conquista que foi aplaudida no mundo inteiro em 2014. Pois é, de acordo com a nova pesquisa, 10,3 milhões de brasileiros passavam fome durante o levantamento. Esse é um aumento de 3 milhões de pessoas sem acesso normal a refeições em apenas 5 anos. Essa conta não inclui pessoas em situação de rua, o que tornaria esse cenário, segundo especialistas, ainda mais dramático. A fome no Brasil é registrada principalmente em áreas rurais, outra contradição, já que os alimentos são produzidos nessas regiões. Desses mais de 10 milhões de brasileiros que passam fome, segundo o IBGE, 7,7 milhões vivem em áreas urbanas, enquanto 2,6 milhões estão em áreas rurais. O X da questão aqui é a proporção. Esses dados mostram que 23,3% da população urbana tem fome, enquanto 40,1% da população rural passam pela mesma situação. Ainda segundo a pesquisa, do total de brasileiros que passavam fome no período investigado, 41,5% viviam na região Nordeste, seguidos pelo Sudeste e pelo Norte. Aqui é preciso que a gente entenda 3 conceitos importantes nessa discussão, o que são a insegurança alimentar leve, a moderada e a grave. A insegurança alimentar leve acontece quando a família não tem certeza se vai conseguir ter acesso a alimentos no futuro e quando a qualidade de comida na mesa já é ruim. Segundo o IBGE, abre aspas, nesse contexto, os moradores assumem estratégias para manter uma quantidade mínima de alimentos disponíveis. Trocar um alimento por outro que esteja mais barato, por exemplo. Já a insegurança moderada surge quando os moradores têm uma quantidade restrita de alimentos, ou seja, quando tem menos comida na despensa do que o satisfatório. Por fim, a insegurança grave aparece, nas palavras do IBGE, quando os moradores passaram por privação severa no consumo de alimentos. É aí que se encaixa a definição de fome. E se a gente considerar esses 3 tipos de insegurança, a gente chega no problema do acesso à alimentação de qualidade, que também é grave no Brasil. Segundo o IBGE, pelo menos metade das crianças com menos de 5 anos viviam em casas com algum grau de insegurança alimentar. Isso equivale a 6,5 milhões de crianças. Agora, se a referência for a insegurança grave, a fome de fato, 5,1% das crianças com menos de 5 anos e 7,3% das pessoas entre 5 e 17 anos viviam nessa condição no Brasil. É muita gente. Isso me traz para o segundo ponto desse vídeo, o raio-x da produção de alimentos no Brasil. Diferente do que o presidente Jair Bolsonaro afirmou, o Brasil não desponta como o principal produtor de alimentos do planeta. Hoje é o 3º atrás só da China e dos Estados Unidos. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, que é o maior representante da indústria de alimentação do país, o Brasil exportou comida para mais de 180 países no último ano, e essas exportações movimentaram 34,1 bilhões de dólares só no ano passado. A maior parte, 36,8, foi para a Ásia, principalmente para a China. Em seguida, vem a União Europeia, com 18,8% das exportações, e o Oriente Médio, com 14,3%. A associação traz informações interessantes. A gente é o 2º exportador mundial de alimentos industrializados em volume e o 5º em valor. Somos o 1º produtor e exportador de suco de laranja em todo o mundo, o 2º produtor e o 1º exportador mundial de açúcar, o 2º produtor e o 1º exportador mundial de carne bovina, idem para carne de aves. A gente também é o 2º exportador mundial de café solúvel, e essa me surpreendeu. O Brasil é o 2º produtor mundial de bombons e doces. Pois é, mas daqui a gente vai pro coração desse vídeo. Por que produzindo tanta comida e tendo tanta comida para exportar, nós vemos tantos brasileiros com fome?
O primeiro ponto aqui é quem alimenta quem. É importante diferenciar o papel do agronegócio dos pequenos produtores familiares na produção de alimentos no Brasil. Talvez você se surpreenda de novo. De acordo com o último censo agropecuário do IBGE, 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros vêm da agricultura familiar. A gente está falando aqui de terras pequenas administradas por pessoas da mesma família ou de famílias próximas e que produzem para a própria alimentação e vendem o excedente. A agricultura familiar é diferente das grandes monoculturas de soja ou de café ou daqueles grandes pastos da pecuária do agronegócio. Ela produz uma diversidade enorme de alimentos, de mandioca e hortaliças a milho, leite e frutas, e é graças a ela que o nosso prato pode ser farto e colorido, como recomendam os nutricionistas. Já o famoso agronegócio, que corresponde aos grandes produtores e é responsável por boa parte do PIB brasileiro, tem representantes em vários níveis da política, ele é principalmente destinado à exportação. Eu falei sobre esse assunto com o Daniel Balaban, que é o diretor do Centro de Excelência contra a Fome e do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil. Ele me disse o seguinte: o agronegócio, por isso que o nome é negócio, né? Ele vai onde pagam mais, onde ele ganha, tem mais lucro. Então, com um dólar, né, a R$ 5,50, um dólar super valorizado, fez com que o produto brasileiro ficasse muito barato para exportação. Ele prefere exportar, no qual ele vai conseguir a cada dólar, né, que ele receber, ele está recebendo R$ 5,50, do que botar aqui no Brasil a R$ 5,50, que fica caro perante o preço básico dos alimentos aqui, entendeu? Vamos dizer, um pacote de 1 quilo de arroz, né? Como é o caso do arroz, que subiu demais. Então, ele vai preferir sempre exportar enquanto ele tiver mercado lá fora. Tanto é que o agronegócio brasileiro ele exporta tudo que tem, e só o que não tiver mercado lá fora que ele bota aqui dentro. Já o Kiko Afonso, que é diretor executivo da Ação da Cidadania, aquela ONG fundada pelo Betinho para combater a fome e a miséria no Brasil, diz que a política de agricultura brasileira se orienta para as exportações, o que, nas palavras dele, pode ser bom para a balança econômica, mas péssimo para o consumo local, principalmente para as populações mais vulneráveis. Olha só. Então você soma dois grandes fatores, né? Uma política de governo que olha para o agronegócio e para a exportação em detrimento do pequeno produtor, o que encarece o alimento, e uma segunda vertente, onde você tem uma desigualdade social absurda, onde a grande maioria da população vive com um salário muito abaixo de uma média aceitável para se sobreviver. E aqui a gente entra em mais um ponto importante dessa história. A atenção destinada à agricultura familiar, aquela que põe comida na mesa do brasileiro, como a gente viu, tem encolhido. Por exemplo, os pequenos agricultores familiares, eles tinham o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, né? Esse programa chegou a ter orçamento bilionário, né? 1,5 bilhão de reais por ano. Hoje não chega a 100 milhões. Pronaf, que é o programa de apoio ao agricultor familiar, né? Diminuiu bastante o número de empréstimos para eles, que tinham com juros subsidiados. E outros programas, por exemplo, de captação de água da chuva. O Brasil também tinha programa de cisternas que apoiava. Isso também caiu drasticamente. Essa população de campo, ela é muito vulnerável. Então ela precisa que esteja sempre sendo incentivada e sendo apoiada por políticas públicas do governo. E estamos falando de muita gente que pode morrer por causa de fome nos próximos meses no Brasil. Nosso fundador, o Betinho, sempre dizia isso, que a fome é uma das piores, se não a pior, indignidade que o ser humano pode ter. E eu aproveito esse gancho para entrar no terceiro ponto. Chama muita atenção o fato de que a fome no Brasil esteja concentrada nas regiões rurais, como a gente disse, aquelas onde se produz a comida. O que dizem os especialistas sobre isso? Eu também falei com o economista Marcelo Neri, que é professor da FGV e ex-presidente do IPEA e ex-ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República entre 2013 e 2015. Ele me disse que, abre aspas, o morador do campo é o mais pobre, é o que produz alimentos, mas não ganha o suficiente
suficiente para comprá-los. Em 2019, segundo o professor, 53% dos 20% mais pobres do Brasil e 10% dos 20% mais ricos do Brasil declaravam que faltava dinheiro para alimentação. Já no resto do mundo, segundo ele, os números eram 48% nos 20% mais pobres e 21% nos 20% mais ricos. Ou seja, ele explica, os nossos pobres têm hoje mais insegurança alimentar do que no resto do mundo, enquanto os nossos mais ricos têm menos. É a famosa desigualdade tupiniquim, ele diz. Os outros especialistas concordam com ele. O Brasil teve muitas políticas de ajuda aos pequenos agricultores familiares no passado. E essas políticas perderam força nos últimos governos, já no final do governo da Dilma, Temer e agora. Então isso faz com que, além deles diminuírem a produção, eles não produzirem e acaba tendo fome no campo. E elas acabam tendo que migrar ou para centros urbanos para morar em favelas e regiões super pobres, em condições super difíceis, ou elas têm que se adequar a trabalhar para esses grandes agronegócios